Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria, Senhora Nossa. Tudo bem com vossas caridades? Então hoje nos reunimos mais uma vez para tratarmos das meditações propostas por Santo Tomás de Aquino para a Quaresma, como ficou combinado com os senhores. E para a meditação desta quarta-feira, na primeira semana da Quaresma, nós temos o tema: Quão grande foi a dor de Nosso Senhor em sua paixão. Então ele já começa a descrever esse tema a partir de uma leitura tirada do livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta. E ele começa a descrever: Nosso Senhor, ao sofrer, sentiu realmente com seus sentidos a dor que é causada por algo que é corporalmente nocivo. Ele também sentiu aquela dor interior que é causada pelo temor de algo perigoso, a qual chamamos de tristeza. Em ambos os sentidos, a dor sofrida por Nosso Senhor foi a maior dor possível de ser sofrida nesta vida presente. Há 4 razões para isso. Na visão geral, coloquemos que os principais sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo foram interiores e exteriores. Exteriores pelo sofrimento e pela dor, a dor física, a dor moral, em que ele foi submetido à flagelação, mas também ele foi submetido a todas as injúrias morais, que tiravam a sua dignidade. Mas a gente tem que lembrar sempre que a única coisa com a qual ele não foi acusado foi contra a castidade. Nosso Senhor era puro interiormente e nenhuma das autoridades naquela época poderiam ou puderam mexer com sua castidade ou julgar pela sua castidade, pois sempre ele foi íntegro e santo, desde sempre e para sempre. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo tanto sofreu tormentos físicos quanto morais. Ele foi desmoralizado diante das testemunhas que ridicularizavam ante o povo e ante aqueles que se faziam como seus juízes, como por exemplo Anás e Caifás. Nas leituras que se seguem para esse tempo quaresmal e para o tempo da paixão do Senhor, sempre a gente ouve falar mais nesse sentido de Caifás e de Anás sobre os sofrimentos físicos e morais. Mas Nosso Senhor também sofreu outros tipos de sofrimentos, sobretudo do abandono e da solidão. O do abandono por quê? Porque os seus discípulos ficaram envergonhados por Nosso Senhor ter sido preso e por ter sido julgado pelos anciãos do templo. Então, a maioria deles fugiram por esse sentido de vergonha. Se envergonharam porque Cristo se submeteu a este tipo de acusação. E a solidão porque Nosso Senhor foi entregue a todos esses suplícios sem que tivesse uma alma que pudesse, além de sua Mãe Santíssima, sentir compaixão do próprio Cristo. Então, além dos sofrimentos físicos e morais, Nosso Senhor também sofreu sofrimentos espirituais. Por quê? Pensemos bem, como a gente viu nos vídeos anteriores, o homem é composto de espírito, alma e corpo. Nosso Senhor, como sendo obra do Espírito Santo, que nos atribui, ele foi gerado no ventre de Maria Santíssima pela força do Espírito Santo. Então, sua matéria corporal é incorruptível, no sentido que ele é todo puro, santo, é o Filho de Deus. Imagine nós que somos pecadores, temos os nossos sentidos apurados para a dor. Imagine Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha todas as suas faculdades em perfeito estado, em perfeita ordem. Quanta dor Nosso Senhor sentiu. E ele se ofereceu ao extremo. Então, em todas as áreas que ele sofreu as dores, ele sofreu ao extremo, ele se entregou ao extremo por nós.
Ele não se esquivou. É tanto que a gente vai ver na passagem bíblica que relata a crucificação, que quando nosso Senhor Jesus Cristo tem sede, disse tenho sede, eles interpretaram como uma sede física e deram a Jesus uma bebida inebriante, né? Fala sempre pelos evangelistas. E essa bebida inebriante era justamente a bebida que fazia com que os culpados, né, os que foram julgados e condenados à morte por crucificação, ficassem sem os seus sentidos. Né? Então aquilo ali adormecia os seus sentidos para que ele pudesse morrer de uma forma mais rápida e sem sentir tanta dor. E é tanto que Jesus, o que? Ele não quis, né? Ele se esquivou dessa bebida inebriante, porque ele sabia que para que o preço, a culpa do homem fosse apagada, ele precisava se oferecer ao máximo, né? Então, o tanto de pecado que existia no mundo, o peso do pecado original no mundo, ele teria que sofrer no mesmo grau para aplacar o pecado do mundo. E ele não se esquivou de nada, ele se ofereceu por inteiro. Então, depois de fazermos esse apanhado geral, vamos agora ver o que Santo Tomás de Aquino descreve nas 4 razões para os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira razão é a causa da dor. A causa da dor nos sentidos foi a fragmentação do corpo, ou seja, aqui Santo Tomás faz referência à flagelação, né? Aquela dor interior e exterior que Jesus Cristo experimentava, né? Então, uma dor cuja amargura proveu em parte do fato de que os tormentos atacaram todas as partes de seu corpo, e em parte do que de fato de todos os tipos de tortura. A crucificação é sem dúvida a mais cruel. Então, os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo corporais começaram até o momento do seu julgamento, né, em que os soldados o espancavam com murros e bofetadas. Mas também a flagelação, né, que no sentido místico são todos os pecados que nós cometemos contra a impureza do corpo, né, quando as almas se expõem os seus corpos para que outras pessoas pequem também, né, pela sua imaginação, né, pelo seu desejo carnal, a concupiscência, né, inclinado sobretudo à luxúria, né, que é esse desejo desordenado da carne no sentido prazeroso, sexual, né, impuro. Então, nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu à flagelação por todos os pecados que os homens cometem sobre a impureza do corpo, né? Mas ele vai colocar aqui o sofrimento, o auge, o ápice do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo se deu na crucificação, porque os pregos atravessaram os lugares mais sensíveis do corpo, as mãos e os pés, né? E no sentido místico, o ato de terem cravado nas mãos e nos pés de Jesus Cristo os pregos, no sentido da mão, são todos os pecados cometidos por nós pelo tato, né? Aquilo que nós palpamos, aquilo que nós temos consciência de que é pecado e que nós cometemos pelo tato. E os pés são todos os lugares por onde andamos e por onde caminhamos que vão contra a vontade de Deus, né? Então, pelo tato, nós cometemos os pecados contra a impureza e contra todos os outros pecados, como luxúria, avareza, tudo pelo tato. E pelos pés, nós cometemos o ato de pregar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo com tanta veemência, pelo fato de que nós caminhamos, às vezes, aliás, a maioria das vezes, né, por lugares opostos à vontade de Deus. Então, no sentido místico, nosso Senhor se submeteu a pregar em suas mãos e seus pés nesse sentido místico. E ele continua: e o próprio peso do corpo aumenta a dor a cada instante. Soma-se a isso a agonia longamente prolongada, já que o crucificado não morre imediatamente, como acontece com os decapitados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve
que sofrer, né, constantemente a renovação das suas chagas, a renovação das suas dores por 3 horas, como nos conta a Sagrada Escritura, que ele foi crucificado ao meio-dia, né, na hora sexta, e ele morreu na hora nona, ou seja, às 15 horas. Então nosso Senhor Jesus Cristo sentiu as suas dores renovarem por 3 horas suspenso na cruz, e com isso mesmo renovarem as dores das suas chagas e também dos pregos em suas mãos e em seus pés. E agora ele coloca a segunda razão, que era as causas das dores interiores. Todos os pecados da humanidade inteira, pelos quais, através do sofrimento, ele estava fazendo reparação, de modo que, em certo sentido, ele os tomou para si como se fossem mesmo seus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, já na agonia, como a gente lê nos relatos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, na agonia, foi ali que ele tomou para si todos os nossos pecados, que foi o início realmente das suas dores físicas e morais, onde ele sofreu verdadeiramente em seu corpo, alma e espírito a dor que ele teria que passar, né, o preço que seria a nossa salvação. Então ali, no ato da agonia, foi quando Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo inteiro. E ele conclui com o Salmo 21, no verso 2. Meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas por meus pecados? Então está aí o sentido místico da frase que Jesus fala quando está crucificado. Meu Deus, por que me abandonaste? Então vamos entender. O homem, quando ele peca mortalmente contra Deus, ele é afastado da graça, ou seja, ele é afastado dessa comunhão com Deus, né? Essa comunhão que faz nos sentir a presença de Deus, que nos faz sentir a fé aflorada e uma consciência reta. Então, quando nós pecamos mortalmente, nós nos afastamos da graça de Deus, né? Nós nos afastamos da comunhão com Deus. E com Jesus Cristo não foi diferente. Como ele tomou para si todos os nossos pecados como se fossem seus, as consequências que o pecado traz para nós, também ele sofreu. Então ele se afastou dessa comunhão com Deus temporariamente por causa dos pecados. E é por isso que ele grita na cruz: meu Deus, por que me abandonaste e permaneci longe de minhas súplicas por meus pecados? 2. O caso específico dos judeus e de outros que participaram do pecado de matá-lo, e especialmente o caso de seus discípulos, para os quais sua morte era algo de se envergonharem. Então, aqui nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento interior que ele passou foi o do abandono. Abandono por parte dos seus e, sobretudo, abandono por aqueles que prometeram fidelidade a Deus, como os anciãos e os sumos sacerdotes, que deveriam ser fiéis a Deus, pois Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Deus que se fez homem para reparar os pecados do mundo, e eles não o reconheceram. Então, tanto o abandono por conta do seu próprio povo terem condenado, como também dos seus que ele escolheu para si, tendo a sua morte como causa de vergonha. E em terceira, a perda de sua vida corporal. Como para qualquer pessoa, a morte traz consigo esse medo, essa incerteza, essa angústia. Isso é natural do homem. O homem ele não foi feito para morrer, como a gente viu no primeiro vídeo que nós meditávamos sobre a morte na quarta-feira de cinzas. Não é natural para o homem morrer, porque o corpo ele sustém, ele é subjugado à alma, que é de matéria imortal. Então não é natural para o homem morrer. É natural para o homem morrer se nós pensássemos na maneira como ele foi criado, como nós fomos criados a partir da matéria que se decompõe. Se nós formos pensar por esse lado da criação, antes de nosso corpo ter a vida em Deus, sim,
nesse sentido, a morte é natural, mas por ele ser um ser dotado por alma, né, por uma matéria imortal, não é natural ao homem morrer. E sim, nosso Senhor também passou por esse medo, por essa angústia da morte. É tanto que na própria agonia nós vemos constantemente a oração de Jesus: meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. É o cálice da dor e do sofrimento e da morte, né? Da morte iminente que ele via, que ele sentia em seu corpo e em seu coração, em sua alma. Então não é agradável ao homem a morte, e sim repelente. Então nós concluímos as causas interiores, né, que causavam essa dor a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua: a segunda razão pela qual nosso Senhor Jesus Cristo passou pela dor, né, foi que nós podemos considerar a grandeza da dor de acordo com a capacidade de sofrer, corporal e espiritualmente, daquele que sofreu. Em seu corpo ele havia sido formidavelmente composto, já que o mesmo foi formado pela operação miraculosa do Espírito Santo. Portanto, seu tato, o sentido pelo qual experimentamos a dor, era dos mais aguçados. Também sua alma, por causa de suas faculdades interiores, conhecia todas as causas da dor, como que por experiência. Então aqui é um atributo que a gente viu anteriormente da encarnação do Verbo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Então, o seu corpo, o seu tato, os seus sentidos eram altamente aguçados, eram altamente sensíveis, porque ele era totalmente perfeito. Ele não tinha natureza desorganizada como nós, que temos o pecado original. Nosso Senhor Jesus Cristo era perfeito em corpo, alma e espírito. Então, toda a sua natureza material, do homem, que é a verdade da fé que nós contemplamos como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tanto a sua matéria, tanto a sua alma estavam subjugados entre si. Era tudo perfeito, tudo ordenado, tudo em sincronia com Deus. Então era tudo altamente aguçado, não como nós, que temos que fazer esse processo de purificação para que nós obtenhamos essa ordem, essa ordem original de nosso corpo, alma e espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo era todo perfeito, e por isso mesmo o ato de sentir a dor para ele era altamente mortal, porque tudo era perfeito. A terceira razão foi a grandeza do sofrimento de nosso Senhor. Pode ser também no que diz respeito ao fato de que sua dor e sua tristeza não tiveram nenhum alívio. Ora, no caso de qualquer outro sofredor, a tristeza de alma e até mesmo das dores corporais são diminuídas através de um tipo de racionalização, da qual é trazida das faculdades superiores às inferiores, uma espécie de distração da dor. Mas quando nosso Senhor sofreu, isso não aconteceu, pois ele permitiu que cada uma de suas faculdades agisse no sentido de sofrer ao máximo em sua capacidade específica. Ou seja, quando nós sentimos alguma dor, por meio das nossas faculdades, por meio da nossa razão, que é uma das faculdades da nossa alma, ela traz para nós esse meio de suavizar a nossa dor através de uma distração. Então nós podemos fixar a nossa razão, a nossa imaginação, a nossa inteligência em pensar em outra ocasião e se distrair para sentir uma dor. Então, trazendo isso como uma mortificação para a Quaresma, até um exemplo sobre essa distração, como nós acabamos de falar, essa racionalização. Por exemplo, se nós, ao invés de sofrermos ao máximo, de chorarmos, de nos agonizarmos com isso, nós, por exemplo, podemos fitar a nossa razão nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e sofrer como uma purificação. Então isso é uma racionalização, ou seja, a dor que antes era uma dor altamente destrutiva para o homem, agora ela se suavizou ao se conformar com a vontade de Deus e unir esses sofrimentos
aos sofrimentos de Cristo. Então isso é uma racionalização interior santa, né? Onde nós transformamos a dor em si como uma suavidade se oferecida a nosso Senhor Jesus Cristo pela reparação dos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo não fez isso. Ele sofreu integralmente todas as consequências da dor. Ele não fez essa racionalização, ele não distraiu a sua mente. Ele sofreu por inteiro, porque a sua vontade era de propiciação pelos nossos pecados. Então, o peso do pecado original tinha que ser suprido pelas suas dores. E ele fez isso até doar a si mesmo. E a quarta razão, podemos considerar a grandeza do sofrimento de Cristo em sua paixão, levando em conta o fato de que sua paixão e a dor que lhe acarretou foram aceitas deliberadamente por Cristo como o objetivo de libertar o homem do pecado. Portanto, ele se comprometeu a sofrer uma quantidade de dor proporcionalmente igual ao alcance que teria o fruto que nasceria da paixão, ou seja, o que nós acabamos de colocar. Para que Jesus purificasse a humanidade inteira, ele teria que sofrer proporcionalmente ao peso do pecado original. E nosso Senhor Jesus Cristo fez isso até o esgotamento de si mesmo. Então que essa meditação traga ao nosso coração, traga essa interiorização necessária para que nós possamos compreender, apontar a nossa razão para aquilo que Deus sofreu por nós e que tenhamos essa consciência de odiarmos o pecado e preferirmos a vida santa para agradarmos a Deus. Louvores a Deus.